Fala, Solars queridas, tudo bem com vocês? Eu continuo entupida, mas eu fiz um desafio comigo mesma de que por 20 dias eu vou fazer vídeos diários, então estou aqui com o sem nariz funcionando. Espero que dê para me entender com essa voz nasalada, mas vamos lá. Hoje eu quero falar sobre vida criativa, que é um dos grandes motivos de eu estar aqui hoje, de eu estar começando esse trabalho e essa etapa nova da minha vida. O que seria isso? Não necessariamente quando eu falo de vida criativa, eu tô falando de viver de arte ou viver do criar. Eu tô falando ao contrário de criar o que se vive, que é basicamente a nossa energia principal, né? A fonte de energia feminina, ela é do criar, ela é seja para gerar novos seres humaninhos, caso você escolha exercer a maternidade, ou mesmo o nosso foco de criar e traduzir e converter tudo em coisas novas. Quando eu penso em vida criativa, eu penso justamente em nós nos permitirmos aquela vida que a gente quer, que a gente sonhou, que a gente deseja, que a gente planejou e não aquela vida que a sociedade ou que o mundo ou que os nossos pais ou a nossa família e marido, enfim, que as outras pessoas esperam. Isso para mim é viver criativamente, é a gente ter essa escolha consciente sobre o que faz sentido e o que não faz, e principalmente o que faz sentir, que eu acho que é o grande motivo da desconexão da maioria das pessoas. Falando de mim, me peguei com uma empresa que era muito legal, que era o Bazar Bizarro, com uma proposta que para mim era e ainda é muito querida ao coração, que era de ter uma infância mais livre e colorida para as crianças, então fazia roupas, né, fazia moda alternativa bebê infantil, com uma família linda, perfeita de comercial de margarina, né, a família Doriana, com o marido que me apoiava, que era o meu braço direito na empresa, 2 filhos lindos, maravilhosos, sorridentes e felizes, trabalhando com algo que não só eu acreditava, mas que me permitia gerar trabalhos justos e diferenciados para 3 mulheres que trabalhavam comigo, e mesmo assim tinha um vazio que sempre aparecia e eu sempre silenciava, e eu consegui silenciar ele com sucesso por alguns anos, enquanto eu estava muito ocupada sendo mãe, aquela mãe que se doa por completo, também trabalhando com a empresa. E a partir do momento que as crianças começaram a precisar um pouquinho menos de mim e foram me dando espaço, eu comecei a usar esse espaço para cuidar de mim. Eu voltei a fazer yoga, comecei a arranjar tempo para fazer unha, que era uma coisa que eu nunca fazia, me olhar no espelho de novo. E esse vazio voltou assim, ele voltou gritando comigo. E eu fui percebendo, por mais que eu tentasse ignorar, que eu sabia muito bem quem era a Kelly, mãe da Nina e do Tomás. Eu sabia muito bem quem era a Kelly, mãe empreendedora do Bazar Bizarro, que falava com muitas outras mães. Mas eu não fazia mais a mínima ideia de quem era a Kelly. Só a Kelly por ela mesma. O que que era que eu gostava, o que que eu queria. Porque todas as coisas que eu tinha sido antes de me tornar mãe já não eram necessariamente parte da minha vida, elas não faziam sentido. E todas as coisas que eu era naquele momento, eu só era porque eu era mãe. Eu era empreendedora porque eu era mãe. Eu amava meu trabalho porque eu era mãe. Porque as doutrinas que eu pregava ali no meu trabalho, em tudo que eu criava, eram coisas que eu queria muito para os meus filhos. Mas eu não sabia exatamente onde ficava eu por eu mesma. E isso foi um, uma luta interna muito grande que ficou por muitos meses, e eu comecei a perceber que eu não sabia quem eu era como mulher mais, tirando esses pedaços, né? Esses tempos atrás eu vi um exercício muito legal de uma pessoa comentou de como você se apresentaria se você não pudesse falar a sua profissão ou as suas funções sociais. Ou seja, era exatamente o que aconteceu comigo nessa época. Se eu tirasse
Sou mãe da Nini e do Tomasi, sou empresária e dona do Bazar Bizarro. Eu não sabia dizer o que eu era, eu não sabia nem te dizer exatamente do que eu gostava. E eu tentei ignorar aquilo ali por um tempo, mas foi uma coisa que foi crescendo e crescendo até virar uma bola gigantesca dentro de mim e ela explodiu, porque eu vi que eu não sabia quem eu era como mulher. Eu percebi que, apesar de eu ter um companheiro, que era exatamente isso, era muito companheiro, ele estava lá comigo trabalhando, por conta da ajuda dele também essa empresa cresceu e virou o que tinha virado. Ele era meu parceiro nos negócios, era parceiro com as crianças, ele cuidava das demandas da casa durante a semana para que eu pudesse estar lá disponível para criar no Bazar Bizarro, mas eu não me sentia vista por ele como uma mulher. Faltava alguma coisa, faltava aquela fagulha. Era como se eu estivesse casada com um grande amigo. E eu olhava e pensava, algo tá errado aqui. Eu não sabia exatamente dizer o quê. Chegou num ponto em que eu não podia mais fugir desses questionamentos internos e eu me permiti olhar para eles. E quando eu comecei a olhar para eles, o que aconteceu foi, primeiro, um divórcio por escolha minha. Eu resolvi terminar meu casamento justamente por entender que, já que a gente tinha aquele relacionamento ótimo, mas eu sentia que eu tava mais ali pela estrutura do comodismo e pelas crianças, mas não por mim. Eu precisava descobrir quem eu era. Então a gente conversou e a gente achou melhor encerrar o nosso relacionamento. Não foi um processo fácil, mas eu sabia que eu precisava criar espaço para poder descobrir o que estava ali que eu não sabia. E lógico, foi uma coisa muito pesada de fazer, porque era uma decisão que eu precisava tomar por mim, sendo que eu não sabia por quê, eu não sabia quem eu era, mas eu tinha certeza de que aquela decisão ia custar um preço para todo mundo que eu amava. Ia magoar meus filhos, ia bagunçar toda a estrutura da minha vida. E mesmo assim, quanto mais eu pensava naquilo, mais eu percebia que era o que eu precisava fazer. E assim eu fiz. E depois disso eu entrei num ciclo de questionamentos profundos, e não foi da noite pro dia, como eu queria que tivesse sido da noite pro dia. Teria sido ótimo se eu tivesse ido dormir depois de resolver pelo divórcio e ter acordado pleníssima, cheia de mim, sabendo exatamente o que eu tinha que fazer no mundo, mas não foi assim. Eu entrei num ciclo muito grande de autossabotagem, culpa, muita culpa, processos intensos de me sentir cada vez mais perdida, e eu fui me perdendo cada vez mais até chegar num ponto em que não tinha mais nada. Mas se você quiser saber um pouquinho mais da minha história, dá uma olhadinha no Instagram, que tem um post que eu fiz contando de uma forma bem historinha bonita, esse processo que eu passei. Mas resumindo, eu entrei num ciclo de autossabotagem e de culpa e de responsabilização pelos outros muito intenso, que era algo que já era meu, mas eu não sabia, eu não tinha consciência disso, e depois que eu me separei, isso foi potencializado absurdamente. Pra mim, se caísse uma pedrinha no pé do, sei lá, do Bill Gates e ele chorasse, a culpa era minha. Foi eu que chutei a pedra aqui em algum momento e essa pedra, sabe? Enfim, eu me responsabilizava por tudo e todos à minha volta. E isso foi indo até eu chegar no ponto de ficar absolutamente drenada. Não sobrou nada pra mim. Não era uma conta que não tinha como fechar quando eu me separei. Como que você vai fazer o que você precisa fazer pra ser feliz, se essa mesma coisa que você tá fazendo te gera culpa com todo mundo à sua volta e você quer assumir a responsabilidade de garantir que todos eles estejam bem para você poder ser feliz depois? Foi basicamente isso que eu fiz. Ou seja, eu não fiz. Eu fiz por todo mundo, mas eu não fiz por mim. Eu esqueci o que eu precisava e eu fiquei sempre ali em último lugar, e eu fui cuidando de todo mundo à minha volta. Todo mundo à minha volta. Até não sobrar nada pra mim. E eu quebrei. Algumas pessoas chamam isso de despertar espiritual, outras chamam de pirar o cabeção, outras chamam de insanidade. Eu não tenho um nome específico pra isso, além de que literalmente eu me perdi de mim mesma e eu achei que era isso, que era o fim da linha pra mim. Hoje eu tenho uma gratidão enorme a ter passado por esse processo, justamente porque ele me fez entender que a gente vai passar a vida inteira tentando descobrir quem a gente é.
e tá tudo certo, isso não é um problema, isso é o processo da vida, mas que é muito essencial que nós tenhamos a consciência de que esse processo tem que ser feito de mim para mim, em primeiro lugar, e que isso não é egoísmo. Eu tive que aprender isso a duras penas, porque eu me senti egoísta de querer olhar para mim, quando na verdade hoje eu entendo que a maior ficha que me caiu nesse processo todo foi um dia me tocar que se eu não aprendesse a me colocar como prioridade, a entender o que eu precisava para salvar meus filhos, eu não estava salvando eles, eu estava mostrando para eles como se submeter à vida da pior forma possível. E não era isso que eu queria para eles, pelo contrário, eu queria que eles tivessem a capacidade de ver a mãe salvando a si mesma, se priorizando, cuidando das feridas dela, crescendo de novo na vida, sabendo quem ela era, para quando no futuro eles passarem por uma situação parecida, eles poderem olhar e falar: ah, eu lembro, minha mãe passou por um perrengue desse e ela soube o que fazer. Em vez de o que eu tava fazendo, que era: eu acho que minha mãe passou por um negócio desse, mas ela se sacrificou para cuidar de mim. Eu não quero ensinar isso pros meus filhos, eu não queria ensinar que sacrifício é uma coisa bonita. Eu comecei a chegar à conclusão de que era um processo muito essencial identificar qualquer coisa que realmente fosse de mim para mim. Eu comecei pela parte mais simples, que era o que eu não queria. Não foi fácil, mas é mais fácil a gente saber o que a gente não gosta do que o que a gente gosta. Até porque tem uma frase que eu amo de paixão, que é da Marie Forleo, vou traduzir. Ela diz que a lucidez vem do engajamento e não do pensamento. E é exatamente isso. A gente só descobre o que a gente não gosta e o que a gente gosta fazendo. Só que muitas vezes a gente não se permite fazer, a gente põe todo mundo antes. E isso é a vida criativa. É você não só decidir o que você quer, experimentar para ver se aquilo ali realmente faz sentido, descartar o que não faz sentido, manter o que faz sentido e ajustar todas as suas definições de vida com base nisso, seja a sua definição do que é sucesso para você, do que é trabalho para você, do que é felicidade, do que é sacrifício, porque a vida exige alguns, mas geralmente a gente faz todos os sacrifícios errados em vez de fazer o sacrifício certo, e do que é prosperidade para você. Isso para mim é o viver criativo. É disso que eu vou começar a falar com vocês. A gente vai mergulhar um pouquinho mais. Eu ainda tô aqui tentando organizar todas essas ideias na minha cabeça, mas basicamente o que eu descobri, o lugar que toda essa história que eu passei me trouxe, foi um lugar que eu, ao mesmo tempo que hoje, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui gravando um vídeo falando a respeito de vida criativa e sobre processos terapêuticos e tudo mais. De certa forma, conectando todos os pontinhos da minha vida até aqui, tudo sempre me trouxe para ele. Mas eu sempre ignorei, eu sempre deixei ele de lado. Seja no teste vocacional da escola que me apontou para a faculdade de psicologia, que eu não quis fazer porque na época meu sonho era outro. Seja em todos os pontos da minha vida, tudo que eu fui fazendo foi como subir um degrau para chegar até o ponto que eu tô aqui. Só que antes de qualquer coisa, antes de aceitar a minha missão, eu precisava entender o que era saber o que se quer e saber o que não se quer, e principalmente escolher pôr em prática aquele plano que é seu. Eu falei um monte, espero que tenha feito sentido para você. Comenta se você tá nesse processo, se você passou por algo semelhante. Esses vídeos são pra gente se conhecer e eu quero muito ouvir vocês. A minha ideia é que a gente tenha um espaço para troca mesmo. E eu agradeço a paciência de ouvir a Fanha aqui conversando com vocês, e até o próximo vídeo.